Boa noite. É muito importante sentir-se bem-vindo. Todos o somos. Às vezes não conseguimos. Tamanha é a nossa atribulação. Muitos de nós viemos aqui porque gostamos. É agradável, retornamos. Algumas vezes nós viemos por dificuldades pessoais. Comum quem não as tem. E quando nos encontramos num contexto difícil da vida, num momento amargo, nós não conseguimos ter esperança, confiança, não conseguimos nem mesmo administrar as coisas e o tempo. Então nós não estamos no momento presente. Nossa mente está presa ao passado. Em outros momentos, presa a um futuro do qual temos medo. Portanto, não nos encontramos em paz. Daí talvez não conseguimos absorver os valores energéticos desse ambiente abençoado. Mas temos oportunidade de nos esforçar. E para isso somos sempre convidados. Façamos valer a pena. Vá e não peques mais. É a última frase da passagem bíblica conhecida como a mulher adúltera. Jesus recomendando àquela moça: vá e não peques mais. Percebemos por essas palavras de Jesus que havia uma recomendação necessária ao comportamento daquela. Quem era? Na passagem, essa mulher foi surpreendida de acordo com a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Surpreendida em adultério. E os seus acusadores, no exercício daquilo que chamavam razão, pretendiam sacrificá-la, pois a lei de Moisés recomendava que a mulher adúltera deveria ser apedrejada em praça pública. Observemos, cadê o homem adúltero na situação? A mulher cometeu adultério com um homem. Onde estava o jovem? Uma sociedade possivelmente machista, que condenava a mulher e o homem saía ileso para continuar seu comportamento infeliz. Atribuem em si, muitas pessoas, tudo o que está na Bíblia como a palavra de Deus. Será? Será que Deus iria punir um dos dois envolvidos e o outro inocentá-lo? Ou é um comportamento machista? Daqueles que, atribuindo-se razão, julgam, condenam e cometem esses atos bárbaros. Ah, mas isso é 2000 anos atrás. Será? Que não existem ainda hoje perseguições atrozes, atos violentos, bárbaros? Será que atualmente muitas pessoas inteligentes, no exercício daquilo que chamam razão, não condenam outras pessoas que entendem estarem erradas? Será que nós não fazemos isso? Quando vemos no comportamento dos outros aquilo que chamamos erro, será que nós não lançamos pedras mentais? Porque se o fizermos fisicamente, também seremos punidos pelas leis e temos medo. Mas mentalmente e verbalmente, e com a facilidade de tudo poder ser colocado nas redes sociais, nós não fazemos isso? Com uma facilidade absurda, não chamamos ladrão a alguns políticos? E se nesse contexto da mulher adúltera, Jesus estivesse de olho em nós e perguntasse: você não tem pecado? Se não tiver, atire a primeira pedra, pois que foi essa a frase que ele dirigiu aos que tinham a razão, aos julgadores. Então aquelas pessoas que se diziam exemplares, que estavam com a razão, Jesus os pergunta: vocês não têm pecado?
Então, aquele que não estiver com pecado, atire a primeira pedra. E na passagem bíblica consta que ninguém conseguiu exercitar aquilo que tinha vontade. Por quê? O Espiritismo ensina que as leis de Deus estão em nossa consciência. A moral do Cristo fez com que, diante dele, ninguém conseguisse atuar hipocritamente. Porque nós sabemos que o mentiroso é poderoso. Quem gosta de mentir consegue ultrapassar limites, mas diante de quem tem moral, ninguém conseguiu. Então aqueles hipócritas da época não conseguiram lançar pedras sobre aquela mulher, diante de Jesus, pela sua superioridade moral. Isso tem importância para nós? Quando Jesus diz aos acusadores: tendes pecado, portanto, calem-se. Disse a mulher também, ao dirigi-la a palavra: vá e não peques mais. Da mesma forma, tendes pecado. Por isso, agora sofre a perseguição. Nesta passagem bíblica, todos eram pecadores. Quem de nós não se identifica com uma dessas duas situações? Agora, ou em algum momento da vida, ou ainda vai acontecer conosco. Sofrer perseguição, receber acusação, ser desrespeitado, ser enganado, traído, sofrer aquilo que chamamos vitimismo, injustiça. Quem de nós não passou por estas, ou passará, ou está passando? Consequência do pecado. Erro de comportamento contra as leis de Deus. Estamos colhendo consequências de comportamentos anteriores. Do outro lado da situação, aqueles que hoje nos achamos muito fortes, no exercício dessa força física, intelectual, social, nós oprimimos outras pessoas pela inteligência, pelas capacidades, pelo status, posição, achando que pelos argumentos fortes e inteligentes podemos. E de fato conseguimos. Deus permite. Mas, agindo no pecado, certa e fatalmente teremos consequências posteriores. Então, aquele que hoje, entre aspas, não está sofrendo, mas promove sofrimento a outrem, vai sofrer depois. Porque Deus acompanha-nos a todos. Deus está de olho em nós, em tudo. Sobre a sua criação, Deus cuida. E as leis de Deus que regem o universo, nos acompanhando a todos, de acordo com Jesus, nos dará segundo as nossas obras. Então o pecado não pertence, não é uma expressão que pertence, limita-se a versos, reflexões religiosas. Porque muitos de nós nos dizemos cansados de religião, não queremos mais saber. Então as expressões religiosas não nos importam mais, não nos tocam mais. E no entanto, Deus não pertence a uma religião. Jesus não fundou uma religião. Deus é o Criador do universo. Jesus é o regente, depois de Deus, de toda a humanidade. E não pertencem a uma religião. Então, mesmo não querendo saber de religião, somos criaturas de Deus. Só há um caminho para essa autolibertação: Jesus Cristo, que vem nos ensinar esse caminho. E então ele consegue, tem moral e razão para dizer: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a verdade. Portanto, quem vem a mim conhece a verdade. E uma infelicidade: os cristãos não conhecemos a Jesus, portanto não conhecemos a verdade.
Daí nós vivemos iludidos, achando que basta rezar à noite, achando que basta ir a uma igreja, a um centro espírita, achando que basta contribuir com um dízimo, com uma doação, achando que basta usar expressões, uma correntinha com um crucifixo no peito, uma estampa na camisa. Tem pessoas que fazem tatuagem do Cristo no corpo. Muitos comportamentos externos, superficiais. Nós nos iludimos. Isso é uma realidade muito amarga. Achar que nós estamos agradando ao Cristo com uma imagem dele no peito, no quadro, na parede, ou com um gesto, ensinam os Espíritos, de flexionar os joelhos, achando que agradamos ao Cristo, que temos então moral com Deus para Ele, a partir disso nos dar o que queremos. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Cristãos. Não estamos falando de pessoas que se dizem ateus, que aos olhos dos religiosos estão condenados, por não terem religião e não acreditarem em Deus. Estamos refletindo sobre nós cristãos. Nós. Nos dizemos cristãos e não conhecemos o Cristo. Dizemos ter fé em Deus e não sabemos quem é esse. Por que Ele não nos dá o que pedimos? Por que Ele não impede o nosso sofrimento? Por que Ele não resolve os problemas da humanidade? Por que Deus deixa acontecer essas coisas que estão acontecendo? Por quê? Cadê Deus? Quando uma criança sofre a ação da doença devastadora, que nós tememos e ela acaba vindo, a morte leva. Porque Deus deixa. E nós não somos atendidos em nossos pedidos. Nos decepcionamos porque Ele não compreende. Deus não compreende a nossa situação, o nosso drama. Então nós passamos a confiar somente em nós mesmos, em nossas vontades, capacidades. E aí nós nos tornamos imediatistas, egoístas. E as dificuldades continuam a acontecer e se apresentar, fragilizados. Muitas vezes recorremos a espertezas, nos afastando mais da nossa realidade, da nossa essência. E temos Jesus conosco há 2000 anos, como um educador de almas. Jesus não veio para curar corpos como muitas pessoas pensam. Porque aconteceram milagres e aparecem na Bíblia, nós também queremos milagres para o corpo. E recorremos a qualquer religião, centro espírita, umbanda, o que for. Tudo é válido. Quando a doença vem, às vezes dá certo. E nós atribuímos aquele recurso como, uau, finalmente resolveu o meu problema. E, no entanto, o comportamento continua o mesmo. Porque foi o comportamento que gerou aquele problema. Nós não queremos sofrer, mas nós criamos situações de sofrimento pelo nosso comportamento. E Jesus chama nessa passagem a atenção de todos os envolvidos. Aquela que sofria, sendo acusada de um crime, era a consequência do pecado. Era justo que sofresse, mas não daquela forma, pelas mãos dos hipócritas. Então Jesus chama a atenção deles também. Vós também tem pecado. Então, hipócritas se calaram naquele momento, mas muitos não se calam. E lançam ao vento acusações contra outros. Nós vivemos um ano político, quanto ódio se espalha nas redes sociais. Acreditem, se quiserem, cristãos usando essa ferramenta antiga do ódio, acusando de ladrão, acusando de mentiroso e outras coisas mais graves que isso. Cristãos, pessoas que vão à missa, pessoas que vêm ao centro espírita, pessoas que botam jaleco, acusando o político de ladrão. E o que Jesus diria? Olhando em meus olhos, Jurandir, você tem pecado.
A cada um de nós. Quem de nós conseguiria olhar no olho de Jesus e dizer: não fiz isso? O Espiritismo nos ensina, se hoje não fazemos essas coisas, fizemos elas noutras encarnações, e hoje nós estamos diante de uma oportunidade de reformulação. Se libertar de si mesmo. Nos distraímos, perdemos tempo precioso, combatendo os erros dos outros e alimentamos os nossos. Nós nos perdemos no exercício das nossas capacidades. Usamos a inteligência para atacar, como deveríamos usar a inteligência para nos libertar e auxiliar os outros. Não exigir do mundo que melhore, contribuir com o mundo na nossa melhora. Assim o mundo tem um a menos fazendo coisas erradas. E esse que não busca mais, por não gostar, não se alegrar mais no comportamento errado, sentir a vontade de ajudar os outros, começa a mudança de caráter. Aquele que não tem mais interesse em prejudicar os outros, começa nele brotar sentimentos nobres. Porque Deus é conosco, Ele está se transformando. Vai sentir vontade de ajudar os outros. E Deus proverá. Ensina os Espíritos para agradar a Deus, respondendo a Allan Kardec. Para agradar a Deus não basta não fazer o mal. O que nós fazemos. Mas muitas vezes nós nos escondemos atrás dos erros dos outros, dizemos: isso eu não faço. Se fosse verdade, ainda não bastaria. Não basta não fazer o mal, dizem os Espíritos. Na questão 642, de O Livro dos Espíritos. Os irmãos dizem que não basta não fazer o mal para agradar a Deus, mas necessário se faz cumprir o bem no limite das nossas forças. Olha só. Parece para nós um exagero, uma exigência absurda dos Espíritos. Fazer o bem no limite das minhas forças? Mas eu não tenho tempo, porque eu preciso cuidar de mim. E daí o que eu faço enquanto cuido de mim? Exageros? Superfluosidades? Banalidades? O que eu faço para mim beneficia a minha saúde física? Emocional? Psicológica? Ou já sou daqueles que precisam de medicamentos para dormir? Já sou daqueles que contam o número de comprimidos por dia? Já somos daqueles que precisam, de vez em quando, conversar com um psicólogo, porque está difícil? Ou ainda não recorremos a isso, porque é um recurso abençoado por Deus. Os profissionais da área ajudam muito. Nós nos fechamos e nos tornamos amargos. E às vezes não controlamos e desabafamos sobre os outros a nossa revolta. Pessoas azedas, que não expressam felicidade no olhar, porque não a têm. Nós nos permitimos, nós nos abandonamos a esse ponto de nos tornarmos pessoas inadequadas, indesejadas para a companhia, porque o que temos para oferecer é amargura. Expressar nossa revolta com as palavras, então machucar as pessoas. Nós nos permitimos chegar a esta condição de abandono, produto do comportamento de quem não se conhece. Esse comportamento de pessoas revoltadas, que não têm amor pela vida, que não têm amor por si mesmo, e que daí não conseguem, claro que não vão conseguir amar as pessoas, vão ver defeito em tudo. Esse comportamento é da pessoa que não se conhece. A pessoa que está buscando o autoconhecimento vai percebendo: meu Deus, quanta possibilidade existe, quanto potencial a ser desenvolvido. Como podemos comprovar isso? Muitas pessoas o fazem. Muitas pessoas têm autocontrole emocional. Muitas pessoas têm desenvolvimento intelectual e colocam esse potencial a serviço da humanidade.
Muitas pessoas resignadas diminuem a atenção sobre si para dar atenção a outros que precisam de atenção. Muitas pessoas fazem o bem. Nós conseguimos ver ao nosso redor. Podemos ser também um destes. Fazer o bem primeiramente a nós mesmos, cuidando de nossa saúde física. O que comemos? Quanto comemos? O que bebemos? Quanto bebemos? O que fazemos? Como fazemos? Por que fazemos? Para que fazemos? Ou não damos atenção a estas coisas? O filósofo Cortella nos chama a atenção a essa reflexão. Por que você faz o que você faz? Por que você não faz o que você não faz? E talvez deveria fazer. Nós temos recursos fáceis, de acesso muito fácil, em a internet, para dicas de comportamento, chamando-nos a atenção à auto-observação. O que eu faço da minha vida? Se eu não conseguir ainda acreditar neste fato incontestável, se eu não conseguir ainda entender e acreditar que tudo o que eu faço tem consequências, estou perdendo tanto tempo, desperdiçando tantas energias, desvalorizando tantas oportunidades que Deus nos confia e indiferentes aos recursos que temos acesso fácil. Isso tudo terá consequências graves. A justiça de Deus rege o universo e ela é boa. Não é punitiva, é educativa. Jesus é educador. As leis de Deus são educadoras e não punitivas. Nunca houve razão para temer a Deus. Não porque se fala, porque está escrito, porque alguém dizia, porque assim. Interpretações são permitidas. Você acredita naquilo que você quiser. Você tem capacidade de raciocinar. O padre falou, o pastor disse, o pregador, o palestrante, o filósofo. Pense. Reflitamos. O que faz sentido para nós? Deus é bom? Eu acho que sim. Confie. Deus é justo? Eu acho que sim. Confie. Mas Ele é bom e Ele é justo e ainda assim eu estou sofrendo. Se Ele é justo e eu estou sofrendo é porque eu cometi algum erro. Então observe-se. Observemo-nos. Continuo cometendo erros? Mas eu não sei, é porque... Comece a pensar. Aquele que pensa começa a ver coisas que não via. Nós somos dotados de um potencial intelectual absurdamente grande. Vemos isso nas pessoas da área científica. Tanta coisa a tecnologia já nos trouxe ao nosso uso, ao nosso conforto. Há um tempo atrás mais caro, o acesso mais difícil, hoje tão barato. O recurso da tecnologia, pessoas inteligentes, bem dotadas, porque exercitaram, desenvolveram. Nós também temos potenciais intelectuais e morais. Potenciais morais. Para saber o que é certo. Pela inteligência. Usa a razão, reflete e entende. Opa, isso não é certo. A intelectualidade. Isso é errado. Essa reflexão, essa distinção é chamada moral. Regra de comportamento. Dizem também os espíritos que não é novidade, não é criação da doutrina. A ética sempre existiu como informação. Comportamento moral, dizem os espíritos, se fundamenta na observação da lei de Deus. Então, tudo o que não é moral é contrário à lei de Deus. Mas então, o que seria moral? Na questão 630, o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. Moral. Então, tudo o que é bem é comportamento moral.
E o mal é tudo o que é contrário à lei de Deus. Portanto, tudo o que é mal é imoral. É comportamento não moral. Tem importância isso? Tem. Porque nós somos submetidos, queiramos ou não. Nós estamos submetidos às leis de Deus. No comportamento moral, na prática do bem, teremos um resultante, coisas boas, que alguns chamam bênçãos. Para ser abençoado, precisa fazer o bem? Precisa. Não basta rezar. Para ser abençoado por Deus, precisa fazer o bem. Então o bem retorna para nós, lei da natureza. Comportamento no bem traz o resultado de coisas boas para nós. Comportamento no mal, é justo que soframos depois. Se não confiamos nisso, nós estamos perdendo tempo e nos comprometendo a sofrimentos que não queremos, para os quais nós não fomos criados. E aí reflitamos, dotados de inteligência, de razão, às vezes nos achamos sábios. De alguma forma até estamos desenvolvendo sabedoria. Nós, naturalmente, não queremos sofrer. Lógico. Quanto mais inteligente, maior condição de saber isso. É um fato lógico, não queremos sofrer. E, no entanto, nosso comportamento continua atraindo sofrimentos. Por quê? Não é mais ignorância. É baixa autoestima. Desvalorização de si mesmo. Falta de amor por si mesmo. E nós vemos através de Jesus o maior mandamento da lei de Deus, portanto, tudo que vai estar expresso em a Bíblia. Ele mesmo diz: todos os profetas da antiguidade, toda a lei constam em amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, tudo que está fora do amor vai trazer sofrimento. Não nos limitemos, libertemo-nos. É um autoapelo a mim, a nós. Libertemo-nos da utopia, do comportamento superficial, do relacionamento superficial com Deus, do amor iludido por si mesmo e pelas pessoas, esperando resultados melhores por reclamarmos que a vida não está boa, sem mudarmos comportamento. Precisamos, em caráter de urgência, despertamento de consciência cristã. Jesus é o amor. E Ele nos recomenda: amai-vos como eu vos tenho amado. Amemo-nos. Que assim seja.